Nesse momento nós estaremos ouvindo a santa palavra do Senhor e para isso eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia de vocês em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós leremos aí dos versículos 1 ao versículo 6. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, do 1 ao 6, que diz o seguinte: no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Vamos orar a Deus nesse momento, rogando a Ele que nos ensine por meio da sua santa palavra. Senhor, nós queremos te bendizer, nós queremos engrandecer-te neste momento. Estamos diante do Senhor, diante da tua santa palavra, com temor, com expectativa, ó Deus, para ouvir o Senhor falar conosco por meio da tua palavra, por meio da tua revelação especial. Ó Deus, rogamos que o teu Santo Espírito ensine-nos, ó Senhor, faça-nos compreender esta verdade e que esta palavra, ó Deus, ganhe vida em nós, porque esta palavra é vida, é a tua palavra que produz vida e que possa frutificar em nós para a glória do teu nome. Essa é a oração que nós fazemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a imagem da sexta-feira dolorosa ainda estava na mente dessas irmãs que agora se achegavam depois de ter preparado os óleos aromáticos para levar até o túmulo de nosso Senhor Jesus Cristo, mas com esta imagem da sexta-feira dolorosa ainda em suas mentes e nos seus corações. A imagem da cruz erguida no Calvário e o Mestre ensanguentado no madeiro. Como pode? Elas pensaram: nosso Mestre, aquele quem tanto nos amou, em quem nós colocamos as nossas expectativas, que nos ensinou verdades preciosas, aquele que transformou a água em vinho, levando e restaurando a alegria do casamento, que alimentou a multidão faminta, que curou os enfermos, fazendo o cego enxergar, o mudo falar, o coxo andar, que acalmou a tempestade, que ressuscitou Lázaro e a filha de Jairo. Agora já é o terceiro dia. Aonde está a nossa esperança? Caminhando essas mulheres, de longe, avistaram anjos, seres resplandecentes. De longe, essas mulheres, ao caminhar em direção ao sepulcro de Jesus, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, ao chegar próximo ao local do túmulo, grande foi a surpresa. De longe viram que o sepulcro estava aberto. A pedra que o tampava tinha sido removida. Assustadas e apreensivas, chegaram ainda mais perto para ver o que havia acontecido. Aonde está o corpo do Mestre? Foi então que avistaram anjos, seres resplandecentes. O medo se apoderou delas ao ponto de não conseguirem erguer os olhos e com a cabeça baixa, a garganta seca, a voz não saía. O corpo trêmulo gelou
o coração acelerado quase que parou. Mas da boca dos homens de vestes resplandecentes, elas escutaram a notícia que jamais, a melhor notícia que jamais se anunciou. E a notícia era essa, irmãos. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. A melhor notícia de todos os tempos. Sim, a melhor notícia chega agora àquelas mulheres que Deus escolheu para que fossem as primeiras pessoas a receber a grande notícia, a melhor notícia de todos os tempos. E veja, irmãos, que a notícia que Jesus ressuscitou, para que nós compreendamos essa gloriosa notícia, é necessário que nós voltemos aos tempos da eternidade antes da fundação do mundo. Quando Deus, em seus soberanos e gloriosos desígnios, Ele planejou um grande plano para que pudesse redimir o seu povo da escravidão do pecado. Deus, Ele criou todas as coisas boas e perfeitas, mas recebeu em troca a rebeldia e a desobediência dos homens, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. A partir desse momento, o momento onde nós distinguimos como o momento da queda, a partir desse momento, o homem, ele passou a encontrar-se no estado de morte espiritual, longe de Deus, separado de Deus por causa do pecado. Mas, diante do homem caído, desobediente e em rebeldia contra Deus, o próprio Deus prometeu e providenciou a redenção do homem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós já vemos em Gênesis 3,15, no relato da queda, logo após a queda, Deus declarando que da mulher nasceria do filho da mulher, aquele que pisaria na serpente, aquele que seria o vencedor, que redimiria o povo de Deus desse estado de queda. E o tempo se passou. Deus fez uma gloriosa promessa ao patriarca Abraão. E a aliança que Deus fez com Abraão e com a sua descendência, a promessa de redenção, era da descendência de Abraão. Abraão, seu filho Isaque e seu neto Jacó, a quem Deus deu filhos, e desses filhos vieram a nação de Israel. Nação essa que Deus escolheu para ser o seu povo de propriedade exclusiva, para que pudesse ser luz para as nações. E Deus utilizou no cenário da redenção, no cenário do seu plano glorioso, usou o Egito e Faraó como se fosse uma incubadora para preparar o seu povo para herdar a terra prometida. E o povo de Israel ficou durante 400 anos escravizados no Egito, até que Deus se lembrou do seu povo, ouviu o clamor do seu povo, do gemido do seu povo, e veio ao encontro do seu povo para o resgatar, para o libertar da escravidão do Egito e de Faraó. E aqui nós já vemos uma tipologia da redenção de Deus,
do ato redentivo de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui o Egito e Faraó representando o poder do diabo, das trevas e da escravidão do pecado. Nós vemos na pessoa de Moisés, o homem a quem Deus escolheu para libertar e conduzir o seu povo, libertando-o da escravidão e conduzindo até a sua promessa. Nós vemos na pessoa de Moisés um tipo de Cristo, daquele que é o libertador do seu povo, daquele que é o redentor do seu povo. E depois de Deus ter feito sinais e maravilhas, aonde levou ao povo do Egito a sofrer com 10 grandes pragas, a última foi aquela que ficou marcada por gerações para o povo de Israel e que hoje, neste dia, no primeiro dia da semana, domingo, dia do Senhor, dia onde a cristandade está comemorando a Páscoa, o domingo da ressurreição, foi nesse dia em que Deus humilhou o Egito, os inimigos de Deus, Faraó e todos os deuses do Egito. Deus orientou ao seu povo para que escolhessem um cordeiro ou um cabrito, sem mácula, sem defeito, e os separassem para que no dia oportuno, no 14º dia de Nissan, eles pudessem então imolar esse cordeiro. O sangue derramado significava a expiação pelo pecado do povo. E então, eles utilizariam desse sangue para passar nos umbrais das portas, nas vigas, para que, através do sinal do sangue em cada casa do povo de Israel, Deus, ele pudesse poupar o seu povo da morte, porque Deus prometera trazer a morte a todos os primogênitos da terra do Egito. E assim aconteceu. O povo se reuniu, cada um na sua casa, em família. Eles pegaram o animal inteiro, assaram o animal, e eles tinham que comer esse cordeiro até o amanhecer e nada deixar, e aquilo que sobrasse deveria ser queimado. Eles deveriam fazer essa refeição com vestes de viagem, de peregrinação, com cajado na mão, como se estivesse de saída, porque ali já estava designado o êxodo, a libertação do seu povo, do povo de Deus, da escravidão do Egito, rumo em peregrinação à terra prometida. Chegou o momento em que Deus enviou o anjo da morte para que todos os primogênitos do Egito pudessem ser mortos. E aonde o anjo, quando passava, viu o sinal, aonde ele via o sinal do sangue na porta, então ele passava por cima e poupava essa família, essa casa, da morte dos seus primogênitos. Esse acontecimento ficou conhecido como Páscoa. A Páscoa do povo de Israel, povo de Deus, que foi comemorado pelo menos por mais um ano, e somente 39 anos depois, prestes a entrar na terra de Canaã, o povo de Israel passou a comemorar de novo. Assim que eles tomaram posse da terra, eles passaram também a comemorar. E depois que o povo de Deus, agora numa festa não mais familiar, mais comunitária, aonde não era mais comemorado na casa, mas sim no tabernáculo e posteriormente no templo, ficou marcado para esta celebração ser uma celebração eterna. Mas essa celebração da Páscoa apontava para uma verdade ainda maior, apontava para uma verdade ainda mais excelente, para o cumprimento da redenção definitiva do povo de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nesse texto que nós lemos, nós vemos esse cumprimento
do grandioso plano de Deus, quando, na plenitude dos tempos, Deus enviou a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele encarnou-se, tornando-se homem, para viver a vida que nós não temos condições de viver, praticando e obedecendo perfeitamente à lei de Deus, não somente vivendo a vida que nós não conseguimos viver, mas também na sua morte sacrificial, substitutiva, morrendo a morte que a todos nós merecíamos. Jesus, ele morreu. Uma morte natural como todo e qualquer homem morre, porque o salário do pecado é a morte. Ele morreu em uma morte natural, porque ele levou sobre si os nossos pecados. E essa é a primeira grande verdade com que nós nos deparamos nesse texto. Essa é a melhor notícia de todos os tempos. Ele morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ali, na cruz do Calvário, ele nos substituiu. E no seu sacrifício substitutivo, ele levou sobre si todos os pecados daqueles que creem em seu nome. Jesus morreu uma morte natural, mas Jesus também morreu uma morte sobrenatural. Porque ali estava o Filho de Deus, aquele que tinha domínio sobre a sua vida, aquele que ele mesmo disse que o Pai o ama, porque ele voluntariamente dá a sua vida, ninguém pode tomá-la, ele mesmo a dá voluntariamente, e ele mesmo tem o poder de retomá-la. Ali estava o Filho de Deus, cumprindo o grandioso plano de Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Essa é a grande e gloriosa notícia de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o seu povo, todos aqueles que colocam a fé na obra, na justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, na sua morte, ele nos reconcilia com o Pai. Na morte de Cristo, na cruz do Calvário, nós temos paz com Deus. A inimizade agora foi desfeita. A reconciliação, a amizade foi refeita. Essa é uma gloriosa notícia. Por que procuram dentre os mortos? Sim, ele morreu, mas ele não está mais aqui, disse os anjos. Sim, ele morreu, mas ele morreu com um glorioso propósito, para resgatar aqueles que estavam em escravidão do pecado, em morte espiritual. Sim, ele morreu, mas ele tinha todo o domínio sobre a morte. E é por isso que nós vemos a seguinte declaração, quando diz: ele não está aqui, mas ele vive. Esse é o segundo ponto, onde nós podemos, maravilhados diante dessa gloriosa notícia, a melhor notícia de todos os tempos. Ele não está aqui, mas ele vive. Por que ele vive? Ele vive porque ele é o eterno Deus Filho. Ele é o Deus eterno, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é aquele que sempre viveu. Ele é aquele que sempre existiu. Ele autoexiste, porque todas as coisas existem nele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito poderia existir. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele vive. Ele vive desde toda a eternidade. Ele vive. E a vida está nele. E nós o vimos como a glória do unigênito,
do Pai. Nós o vimos, Ele esteve entre nós, Ele habitou entre nós, Ele tabernaculou, Ele vive e sempre viverá pelos séculos dos séculos. Essa é uma gloriosa notícia. Ele vive e Ele viveu a vida que nós não conseguimos viver. Ele cumpriu toda a justiça de Deus, porque nós, pelo contrário, somos transgressores da lei divina e, portanto, todos aqueles que são transgressores da lei são criminosos e todo criminoso merece a condenação. Ele vive e Ele viveu para cumprir a lei de Deus em nosso lugar, para que todo aquele que crer na sua gloriosa justiça, na justiça que Ele cumpriu em nosso lugar, possa receber dessa justiça e possa ser justificado diante de Deus. E o terceiro e último ponto que eu quero destacar dessa mensagem é que Ele ressuscitou. Sim, Ele morreu, mas não adianta procurá-lo entre os mortos. Em todas as religiões existem homens, existem profetas, existem pessoas que de alguma forma foram pessoas importantes para essas religiões, que são símbolos dessas religiões. Mas a verdadeira religião, aquela que foi imputada no homem na sua essência, desde a sua criação, quando foi criado a imagem e semelhança de Deus. A verdadeira religião, que é essa necessidade do verdadeiro Deus, de conhecê-lo, de adorá-lo, ela tem um símbolo, mas não somente um símbolo. Essa verdadeira religião, ela está encarnada numa pessoa, e na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que morreu, mas que, diferente de todos esses símbolos religiosos, Ele vive, porque Ele ressuscitou. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Essa foi a gloriosa notícia que essas mulheres ouviram e então declararam, e então anunciaram para os demais irmãos da igreja. E essa notícia se espalhou por toda Jerusalém, se espalhou por toda a Judéia, até Samaria, e chegou até os confins da terra. Essa notícia chegou até nós. Ele vive, Ele esteve morto, mas Ele ressuscitou, porque Ele venceu a morte. E Ele venceu a morte para nos dar vida eterna. Essa é a melhor notícia de todos os tempos. Hoje, domingo da ressurreição, nós podemos celebrar não mais aquela Páscoa que era apenas sombra das coisas que viriam acontecer, mas hoje nós comemoramos o dia em que Cristo ressuscitou. Sim, nós comemoramos hoje a festa das primícias. Nós comemoramos a ressurreição daquele que é a primícia do reino de Deus. Ele é a primícia da nova criação de Deus. Ele é o representante da nova criação de Deus. Ele foi aquele que inaugurou o reino de Deus aqui na terra. Ele é aquele que vive e está diante do Pai, intercede em nosso favor. Ele é aquele que ressuscitou, que venceu a morte em nosso lugar. E, portanto, nós podemos nos alegrar, porque Ele vive e Ele reina. Essa gloriosa verdade, irmãos, deve nos levar nesse dia, no primeiro dia da semana, e não somente hoje, mas em todos os dias da nossa vida, a celebrarmos a vida, de louvarmos a Deus pela salvação em Cristo Jesus, para nos reunirmos como igreja,
todos os domingos, para nos reunirmos em nossos lares com a nossa família, para lermos as Escrituras, para aprendermos a palavra de Deus e meditarmos nela de dia e de noite, para vivermos conforme a vontade de Deus, glorificando-o em tudo. E sempre, continuamente, relembrarmos dessa linda história, da mais linda história de amor e a melhor notícia de todos os tempos. Notícia que nós devemos contar aos nossos filhos, que nós devemos, como arautos do Senhor, contar nas praças, divulgar entre as ruas, entre as esquinas, e com o coração cheio de alegria, nós sermos gratos a Deus e orarmos com ações de graças e cantarmos e louvarmos ao Senhor, sempre declarando essa gloriosa notícia. A melhor notícia de todos os tempos. Jesus ressuscitou. Ele vive. E porque Ele vive, nós temos esperança. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Que Deus nos abençoe. Que Deus ajude-nos com que essa gloriosa, a melhor notícia de todos os tempos, sempre esteja viva em nossos corações, para que nós declaremos esta verdade às pessoas que estão desesperançosas, para que brote fé e esperança em seus corações e elas desfrutem da vida eterna que está em Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, te louvar por esse momento tão especial, momento em que nós celebramos no dia do Senhor, o dia da ressurreição de Cristo. Nós queremos te louvar e te agradecer pela grande, pela gloriosa, pela melhor notícia de todos os tempos. Cristo ressuscitou. Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Que o Senhor alcance corações com essa mensagem. Que o Senhor fortaleça a fé dos meus irmãos da Igreja Presbiteriana Bom Pastor, assim como outros irmãos que ouvirem essa mensagem. Que o Senhor chegue a corações que ainda não te conhecem, Senhor. Que o Teu Santo Espírito convença-os do pecado, da justiça e do juízo. E que o Teu Santo Espírito regenere e dê vida a esses, para que liberte-os da escravidão do pecado e da morte de Satanás. Em nome do nosso Senhor Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Ficamos de pé, irmãos, e recebamos a bênção apostólica. E a vós que não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas que alcançaste misericórdia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o poder, a consolação e a companhia do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para sempre. E toda a igreja então diz amém. Que Deus então nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Para concluirmos, vamos cantar mais uma vez esse cântico que diz: porque Ele vive, Jesus ressuscitou, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã.
mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele ressuscitou. Que Deus nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.